Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no programa As Profecias de Daniel. Conosco aqui, como sempre, presente o pastor Gerson Belus, que é o nosso companheiro de apresentação. Prazer, Antônio Carlos, pastor querido, e também aos queridos irmãos que estão conosco na TV Manaim, também no YouTube. É um prazer a gente estar juntos novamente nesse livro maravilhoso e nesse capítulo tão extraordinário, pastor Antônio Carlos. Perfeitamente. Então, entrando na continuidade, no episódio passado, nós lemos o texto de 1 a 8, que fala da descrição dos animais que subiam do mar. Nós demos no episódio passado as definições do que significa o mar, do que significa os animais, do que significa a ferocidade das batalhas. Falamos a respeito disso. E agora, ainda nos versos de 1 a 8, nós vamos, aliás, os versos de 1 a 8, Daniel, ele transmitiu a visão que ele teve. Não foi tudo, não. Tem mais outra parte que ainda vai ser comentada, dentro da visão que ele teve. Mas a parte dos animais é de 1 a 8. Exato. Então, agora nós vamos analisar, neste episódio, os detalhes de cada animal que Daniel descreveu. Pastor Gerson, gostaria de iniciar essa apresentação com o primeiro animal? Sim, eu gostaria de mostrar aos irmãos, no episódio passado, nós vimos a figura de cada um deles. Claro, como o pastor Antônio Carlos bem explicou, aquilo é representativo, mas vamos começar pelo leão. O leão representa a Babilônia de Nabucodonosor. Perfeitamente. E o leão, como representa majestade, realeza, faz menção à cabeça de ouro. Isso. Que é todo aquele poder, aquela pompa, aquela realeza do Império Babilônico. As asas de águia representam aquela visão habilidosa de Nabucodonosor, né? Tinha uma visão alta, né? Alta. Como a águia, né? Exatamente. Que vê lá de cima e tem uma visão extraordinária, né? A águia. A águia tem essa característica. E não deixa de ser a visão administrativa e, por que não dizer bélica, do Império Babilônico da época. Isso. Tanto é que a cabeça de ouro és tu. Que mostrava essa realeza, e o leão faz parte dessa mensagem. E também a expansão do Império Babilônico, também com a rapidez das conquistas, mas com a expansão sábia, como ele conquistava. E o capítulo 1 de Daniel nos mostra isso, que ele separava os melhores, os nobres. Gestão, né? Gestão. Então, também. Nabucodonosor realmente tinha essa característica de um potencial bélico muito forte, mas também tinha a sabedoria de gestão. Que esse binômio, pastor Antônio Carlos, é muito importante para a direção de um reino, de um país, de um governo. É a capacidade de gestão e o poder bélico para esse tipo de nação, não é verdade? Sim. E as asas arrancadas é o período em que ele viveu como animal, porque ele passou por aquela humilhação. Sim. No capítulo 4, não é verdade? Foi. E foi o sonho da árvore no capítulo 2 e no capítulo 4, quando ele passou por aquela humilhação. E depois o texto diz assim, ele foi posto em pé como homem, então aí voltou a ser o imperador, né? Sim. O pastor Antônio Carlos podia comentar alguma coisa desse animal, né? O leão. É interessante que a profecia começa com Nabucodonosor, né? O Senhor, ele considera esse plano, essa construção que o adversário realiza nos governos humanos, que tudo é obra do adversário para projetar o último reino da Terra, né? Sim.
É tudo obra do adversário. Mas aí começa com Nabucodonosor, a capacidade que ele tinha, a capacidade de organização do reino, e também ele era general também, foi general também, e tinha conhecimentos bélicos, né? E como o pastor Gerson disse, essa união da capacidade bélica com o poder bélico, perdão, a capacidade de gestão com o poder bélico, fortifica muito o reino. Porque se o reino não tiver uma grande defesa, ele é vencido por outros reinos. Facilmente. E também a expansão dos reinos é feita pelo exército. Nas batalhas, não é? Então, Nabucodonosor, ele quando alcançou a supremacia do poder, o Senhor, depois de avisá-lo, lançou ele na terra como um animal, em outro sentido. Como, vamos dizer assim, ele perdeu o tino, perdeu o discernimento. Perdeu ele a razão. Recebeu uma cabeça de animal irracional, não é? E andou na terra dessa forma. Ele foi tirado do reino, mas depois o reino voltou para ele e até engrandeceu mais depois disso. Foi. Então, as asas arrancadas fala desse período que o Senhor o tirou do poder e ele mesmo diz, ao terminar lá no capítulo 2, que ele reconhece que o Senhor tem poder de estabelecer reis e tem o poder de abater os reis. Então, esse é o primeiro animal, Babilônia, né? Babilônia. Vamos apresentar o segundo animal? Vamos. O segundo animal fala do Império Medo-Persa. E nós lembramos, é o urso, né, com as três costelas na boca. É interessante que representa o Império Medo-Persa. As três costelas simbolizam as principais conquistas, que foram Babilônia, a Lídia e o Egito. Perfeitamente. Não é verdade? E o fato de se levantar de um lado, eu entendo que indica a supremacia dos persas sobre os medos. Pode ser isso, pastor Antônio Carlos? Porque Ciro foi maior do que Dario. Pronto. É interessante isso, né? Como a profecia é muito precisa, não é verdade? Então, o poder na boca, até o pastor Antônio Carlos escreveu uma coisa interessante aqui, você quer comentar? O poder na boca e a estabilidade nos pés. Porque o urso tem um grande poder na boca, de abocanhar, né? Exato. Aí, tanto é que foi dito, devora muita carne, né? Foi. A profecia diz, né? Então, o urso tem... Isso vai fazer sentido mais adiante, porque também, quando fala da boca, que tem o poder de abocanhar, tem outro sentido. É o poder, quando fala do ocupante do reino, que nós vamos ver isso no último reino, é uma boca que fala grandes coisas. É o poder da palavra também. Exato. Não é? Aqui, diretamente, é o poder de abocanhar. Comer muita carne, né? Abocanhar os inimigos. Mas em outro sentido profético, também tem um sentido da boca que... Fala blasfêmias. Né? Fala blasfêmias e fala grandes coisas. Ele tem poder de convencimento, né? Exato. Não é verdade? Que é a parte mais grave, né, da profecia. Mais grave. E os pés, a estabilidade. O urso tem uma estabilidade muito grande nos pés. Então, um reino que se tornou, nessa união medos e persas, se tornou muito estável, né? Muito estável. É muito interessante. O detalhe da profecia, e foi um reino abrangente, né? Abrangente. Porque pegou a Babilônia, a Média e a Lídia. Nós temos um mapa que mostra isso, eu creio que os nossos irmãos vão colocar na tela para facilitar o estudo para os irmãos. Até os irmãos acompanharem, né? Exatamente. Podemos avançar? Podemos avançar. O terceiro animal, então... O terceiro animal, pastor Antônio Carlos e queridos irmãos, fala do leopardo. E a gente sabe que o leopardo tem essa característica de agilidade, né? Uma velocidade incrível e também reações ágeis. Né? Perfeitamente. Isso aplica, como nós temos estudado, agilidade
militar. E fala do reino greco, do Império Greco-Macedônio. Perfeitamente. Com Alexandre o Grande. O Grande, né? Quando fala das 4 asas de ave, nós podemos aplicar, além das asas falarem na velocidade das conquistas, o número 4 pode apontar para os 4 generais, não? Eu acho que sim. Eu acho que essa velocidade de conquista se deveu aos 4 generais que ele tinha. Aos grandes generais. Grandes generais que depois vieram a ser sucessores, a gente vai falar depois. Vamos falar depois. Mas então esses 4 generais, eles promoveram, vamos dizer assim, eles abriram as conquistas. Então ele tinha 4 flancos, né, que ele atacava. Ele usava 4 generais habilidosos, poderosos e grandiosos, porque ele foi... o reino dele, a expansão do reino dele, se deveu muito à habilidade dos seus generais. Não é? Agora, a capacidade de gestão dele tem que ser levantada, né, pastor Antônio Carlos? Porque um jovem, ele morreu com 33 anos. Precocemente. Precocemente. Né? Imagine como ele avançava com os meios de transporte da época. A gente fica admirado, ele realmente. Era ousado e incansável. A história fala, né, as distâncias longas que ele avançava com as tropas e o tempo longo também, mais do que o normal. Mais do que o normal. Mais do que o normal. Talvez isso tenha sido um dos motivos que ele morreu precocemente. Se desgastou tremendamente. Né? Não sei se teve alguma doença, pode ter sido também. Não... Verdade, a gente não tem talvez muita procurando informação. Na história se encontre alguma coisa. Agora, após isso, o reino foi dividido entre os 4 generais. Aliás, as 4 cabeças do leopardo, né? Falam exatamente disso. Né? As 4 asas, você mencionou, a velocidade de conquista, usando os generais, e as 4 cabeças, eram os 4 generais. Que se tornaram cabeças de porções, né, do reino. Após a morte precoce de Alexandre, o reino não foi dividido com seus descendentes. Foi passado para os generais, porque eles tinham muito poder. Isso mostra aquilo que você comentou no início, que essas conquistas de Alexandre têm uma porção muito grande de mérito desses 4 generais. Muito grande. Então, além do poder bélico, certamente eles tinham uma capacidade de gestão para esses domínios, né? Agora, poderia, né? Você chegou até a falar alguma coisa, poderia lembrar também que Alexandre, ele foi discípulo de Aristóteles, né? Foi. Aristóteles? Eu não estou lembrado, não estou me lembrado. Bem, talvez isso tenha que conferir, viu, irmãos que estão acompanhando? Eu não tenho segurança. Mas era um filósofo que ensinou muito bem a Alexandre e onde Alexandre passava, não é? Onde Alexandre passava, ele ia implantando eu estou confirmando aqui que, viu, pastor Gerson, que era Aristóteles mesmo. Aristóteles ensinou filosofia, ética, política, retórica, medicina, ciências naturais e literatura. Eu conferi agora. Conferi. E mais, ele não era somente um instrutor, ele era tutor de Alexandre. Foi. E onde Alexandre passava, ele implantava a cultura grega. Foi. Então, ele deixou um legado, vamos dizer assim, da cultura grega. Tanto é que quando o Império Romano, que veio depois, isso aí merece comentários depois, o mundo falava o grego. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito num grego popular, que é o grego koiné. O grego koiné. Exato. Então, falando assim, de forma assim, inicialmente rápida, né? Então, pastor Gerson, um resumozinho.
O leopardo significava o Império Greco-Macedônico, de Alexandre o Grande, representado por ele e depois pelos seus 4 generais. As 4 asas, a velocidade de conquistas, e as 4 cabeças, seus 4 generais. Isso são informações preliminares básicas, importantes, né, para se identificar o reino. Certo? Exatamente. Bom, agora nós temos... o 4º animal? Vamos ver se entramos no 4º animal. Podemos ler o texto do 4º animal e deixar a explicação dele para o próximo programa? O que você acha? Acho que dá para entrar um pouquinho. Então vamos. Vamos ver o texto do 4º animal. Então, capítulo 7 ainda, né, que é o capítulo que nós estamos meditando, eu vou ler 2 versículos, o 7 e o 8. Diz assim: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. A boca apareceu aí, né? Apareceu. Os olhos de homem e a boca, né, apareceu. É uma descrição assustadora, né? Para quem está tendo essa visão. Não era um animal, porque você identifica o leão, você identifica o leopardo, você identifica o urso, você identifica, mas esse animal era... O Daniel não soube descrever, porque ele era diferente de todos, ele não tinha o formato do animal que existe na Terra, não é? É diferente de todos. Agora, os detalhes, não é? Forte, dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços, exato, pisava aos pés o que sobejava. E tinha 10 chifres. Ou 10 pontas ou 10 chifres. Nós vamos deixar para falar sobre esses 10 chifres mais adiante um pouquinho, porque nós vamos precisar fazer outros comentários, não é? Mas vamos adiantar que o chifre que subiu depois é exatamente o governador mundial, o anticristo. Acho que vamos só adiantar isso, pastor Gerson, porque nós temos comentários para fazer mais ao final. Certo. Mas porque isso aqui pode dar, assim, alguma dúvida, não é? O que acontece? Isso tudo, os 10 chifres, o chifre que subiu depois, que representa o anticristo, que é o governador mundial do último reino da Terra, aliás, o 4º animal já foi dito aqui, né, num dos versos que lemos, que ele é o último reino da Terra, ou seja, o reino do anticristo. Ele vai ter uma divisão, esses chifres falam da divisão desse reino, que será comentado depois. Mas nós chegamos aqui no reino do anticristo, o último reino da Terra. Chamar atenção aqui, que também não vamos nos estender nisso. Quando a diferença do sonho de Nabucodonosor da estátua, se observar, ele vem descrevendo o que vem depois do Império Greco-Macedônico, é o Império Romano, lá no sonho. Sim. E aqui nem apareceu o Império Romano. Apareceu um animal terrível e espantoso. Aí nós perguntamos aqui, uma pergunta que nós nos fazemos: tem algo a ver com o Império Romano? Com certeza tem.
Com certeza. Com certeza tem, porque nós pegamos a informação que veio lá do sonho do capítulo 2, embora que o foco lá no capítulo 2 fosse a capacidade de gestão, a figura do homem, né? A estátua de um homem. O homem com o seu poder de governar, seu poder administrativo, só a cabeça. Aliás, é outra coisa importante. Lá, o que destaca é a cabeça de gestão, a cabeça geradora do império. Aqui, agora, no capítulo 7, que mostra os animais, é a capacidade de conquista, é a capacidade bélica. Outra coisa importante, que também não vamos nos estender muito, porque vamos precisar falar mais adiante sobre isso. Se contar cabeça de ouro, braços e peito de prata, ventre e coxas de cobre, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Ferro e barro. Contamos 5 reinos, né? Se você contar nos animais, tem 4. Por quê? Foco. Simplesmente o foco. Porque o foco lá era de gestão. O foco aqui é bélico. É como se falasse assim, a capacidade bélica de Alexandre é semelhante à capacidade bélica do Império Romano. Então, não houve uma divisão aqui, porque no sentido militar é mais ou menos a mesma coisa. Deu para entender isso, pastor? Deu para entender. Ficou claro, pastor Antônio Carlos. Eu acho que tem, no quarto animal, o fato dele ser um animal sem forma, ele nos remete ao pé da estátua, talvez. Sim. Eu diria, pastor Gerson... Mas também, só complementando a ideia, mas como o pé da estátua tem um elemento chamado ferro, ele faz menção do Império Romano. Exatamente, exatamente. Pode ser isso? Eu acho que é exatamente isso. É como se Jesus, quando veio, ele veio no Império Romano, que foi depois do reino de... Não é o último reino da Terra, mas ele começa lá. Então, tem um sentido profético. Tem um sentido profético e ele tem um início, o último reino da Terra tem um início lá no Império Romano. Mas nós vamos falar sobre isso, não vamos nos estender muito nisso, mas já deu para os irmãos terem uma ideia de que o último reino da Terra tem um início lá no Império Romano e depois, lembrando também, nós vamos ter outras informações mais à frente, que vai mostrar que houve um destaque no tempo do Velho Testamento e no Novo Testamento, o que causa também uma separação para as coisas voltarem mais adiante. Eu estou falando assim enigmaticamente, né? Mas isso vai ser explicado depois, os irmãos vão entender, não podem perder os próximos capítulos, porque essa colocação do pastor Antônio Carlos vai ficar bem clara na sequência. Na sequência. Então, por aqui, nós podemos dizer que o quarto animal tem, sim, um início lá no Império Romano. Sim. Que tem outras informações que vão esclarecer isso mais à frente. Então, nós ficamos aqui com a descrição do quarto animal, estamos dentro do nosso tempo, já fechando o nosso tempo, vamos precisar encerrar nesse ponto e daremos continuidade no próximo episódio. Juntamente com o pastor Gerson, agradecemos aqui a participação dos irmãos, desejando a paz do Senhor. A paz do Senhor, então, aos irmãos, que Deus abençoe e aguardamos vocês no próximo capítulo.